Muito boa noite a todos e a todas, amigos da Casa Espírita Medianeiros de Jesus. E daremos início a mais uma reunião doutrinária. Vou só fazer um teste aqui de som para ver se está tudo ok. Se estão conseguindo ouvir bem, espero que sim. Então hoje falaremos um pouquinho sobre o tema Renovando Atitudes. É um tema muito importante, que vai nos ajudar, esperamos que nos ajude nesse momento que estamos aí iniciando mais um ano, para que este ano possa ser um ano de muita luz, de muita harmonia, de muito trabalho, de muito aprendizado. Então, se alguém puder comentar ali no chat se está me ouvindo bem, eu agradeço. Não consegui conectar aqui no celular. Então vamos iniciar o nosso momento de agora, evocando a imagem do nosso querido Mestre Jesus, endereçando a Ele uma prece de coração e pedindo para que esse momento possa ser um momento abençoado, em que nós possamos juntos vibrar pelo bem, vibrar pela paz e colocar nossos corações e mente abertos e abertas para receber a mensagem desta noite, para que essa mensagem possa então colaborar com a nossa caminhada evolutiva neste momento. Obrigado, amigos da espiritualidade que coordenam os trabalhos da Casa Espírita Medianeiros de Jesus e que nesse momento, sem dúvida, também estão apostos, emitindo bons pensamentos e boas vibrações para todos aqueles que estão conosco conectados neste momento. E que essas vibrações também, Senhor, possam atingir amigos e amigas que neste momento estejam passando por alguma situação difícil, alguma dificuldade física ou espiritual e que necessitem de amparo e ajuda. E assim, então, nós damos por início a reunião doutrinária desta noite. Então, eu sou o Marco e está a meu cargo hoje conduzir esse momento de estudo e reflexão. Uma gratidão muito grande pelo convite. Agradeço a nossa amiga Cirlei, que fez o convite, por esta grande oportunidade que, sem dúvida alguma, para mim é muito importante e também me ajuda bastante na minha caminhada evolutiva. E espero que possa colaborar e contribuir também com os irmãos, de alguma maneira. Então eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje convidando todos e todas que estão aqui nos assistindo a fazer uma viagem. Então eu vou propor aí para vocês, para nós, que nós pensemos em uma viagem. Uma viagem longa, uma viagem distante. Vamos imaginar que nós estamos indo para um país distante, um país distante, e que nesse país, então, nós iremos nos propor a realizar algum tipo de curso de aperfeiçoamento em alguma área de interesse, seja na área profissional ou seja em outra área também, no que nós gostaríamos de aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Como é uma viagem longa e por bastante tempo, então a gente precisa planejar essa viagem com antecedência. Então a gente vai gastar aí mais ou menos um ano planejando esta viagem. Então vamos ver aí, vamos fazer um levantamento de recursos financeiros para poder custear a viagem, vamos pensar na compra das passagens, na melhor época para estar nesse local para o qual nós iremos nos dirigir, em que lugar que nós ficaremos, neste país, nesta cidade, deste outro país para o qual nós iremos nos dirigir, se vai ficar perto do local onde iremos estudar ou não, se necessitaremos de transporte da casa até o local e se isso terá um custo adicional ou não, quais são as refeições disponíveis naquele local, naquele ambiente, como é que a gente vai poder se manter nesse sentido, que contatos que a gente já vai poder ir realizando nesse momento, para que a gente chegue lá já num ambiente razoavelmente familiar para a gente, isso facilitando então a nossa estadia nesse local.
o tipo de roupa que a gente precisa levar ou adquirir para este local. Imaginemos que é um local onde a temperatura seja diferente, o clima diferente daquele que estamos acostumados a vivenciar, onde nós estamos hoje. Então precisamos comprar roupas novas, adquirir roupas novas para poder estar, então, adequadamente neste novo local, onde passaremos aí cerca de um ano. Então ficaremos um ano fora, né, da nossa cidade, do nosso local. Então planejamos uma despedida, reunimos os amigos, os familiares, para que a gente possa então se despedir e então ingressar nesta viagem para este país distante, onde nós então nos propomos a fazer um curso de aperfeiçoamento em alguma área que nós temos algum interesse, né? Seja profissional ou outra área que também seja do interesse de cada um de nós. E aí chegamos nesse país, né? Nos ambientamos com o local onde nós estamos e começamos então a realizar este curso. Então estudamos, fizemos as atividades, as tarefas, concluímos o curso e chegou então o tempo de retornarmos para a nossa verdadeira casa, que é no país de onde nós partimos, do local de onde nós partimos. Então todos nós retornamos para este local de origem, que é a nossa casa verdadeira. Interessante que muitos de nós, entendendo que esta viagem era para aprendermos um conteúdo, para realizarmos um curso de aperfeiçoamento, se esmeraram para que realmente esse aprendizado fosse efetivo. Então voltaram com o aprendizado que gostariam realmente de ter adquirido nesta viagem para este país distante. Outros de nós, embora também tivessem focado no estudo, mas não aproveitaram tanto as oportunidades de aprendizagem que aquele país e aquele curso ofereceram para nós. Então voltamos aí com um conhecimento mediano naquela área em que nós gostaríamos de ter aprendido, né? Mas aprendemos alguma coisa. Outros de nós, deslumbrados com aquele ambiente diferente, com aquela cultura diferente, com as possibilidades diferentes que aquele país oferecia, acabaram utilizando muitas vezes os recursos de que dispunha para poder aproveitar de outra maneira a vivência naquele país. Então, ao invés de aproveitar para aprender aquele conteúdo que havia se proposto, utilizou então esse recurso para viajar, conhecer outros lugares, enfim. E quando se deu conta de que não estava rendendo tanto naquele curso, ou não havia aprendido quase nada daquilo que havia se proposto, já era realmente um pouco tarde. Então, nesse retorno, voltou um pouco angustiado, porque realmente aprendeu muito pouco. O seu aprendizado, o seu rendimento foi insatisfatório nesse curso. E alguns poucos de nós ainda, além de não terem aprendido e não terem aproveitado as oportunidades deste curso, ainda acabaram gastando mais do que tinham e acabaram até se endividando de alguma maneira com os gastos que acabaram fazendo, que não estavam no seu planejamento antes de irem para esta viagem. Então retornaram, além de não terem aprendido aquele conteúdo que aquele curso ofereceria, também não voltaram com certa dívida, que precisaram aí gastar um bom tempo para poder liquidar. Então é óbvio, imagino que vocês tenham conseguido sacar, entender que a lógica, que a analogia que nós estamos querendo fazer desta viagem é com a viagem que todos nós estamos fazendo neste momento. Neste momento, todos nós estamos numa viagem de estudos, numa viagem de aprendizagem. E a ideia é que retornemos à nossa vida verdadeira com a bagagem ampliada pelas possibilidades que esta viagem, que esta encarnação está nos proporcionando neste momento. Mas, de fato, o que acontece é que muitos de nós acabamos, sim, aproveitando e enchendo a nossa bagagem, acumulando de bens espirituais esta bagagem e retornando à pátria espiritual com mais elementos do que quando chegou
até aqui, com mais aprendizagens, com mais virtudes, ao passo que muitos de nós acabarão não aproveitando tanto essas oportunidades e até alguns poucos de nós acabando se endividando mais do que realmente haviam chegado aqui, né, com dívidas maiores e mais amplas, e que precisarão naturalmente serem ressarcidas em algum momento. Então, para a gente iniciar esta nossa conversa, é importante que nós entendamos primeiro que nós somos espíritos. A base da nossa conversa de hoje, do nosso entendimento de hoje acerca da renovação de atitudes, ela tem que se assentar na consciência de que todos nós somos espíritos imortais. E que neste momento estamos distantes da nossa casa verdadeira para uma viagem de estudos que é esta oportunidade nesta encarnação. Tal qual na viagem em que nós planejamos, para reencarnar nós também fazemos um planejamento, onde prevemos ali situações e condições gerais que iremos vivenciar nesta encarnação para potencializar as possibilidades de aprendizagem que todos nós teremos, exatamente de acordo com a nossa necessidade, em todos os aspectos, desde o nosso corpo físico. Então, o nosso próprio corpo físico, que na verdade não é nosso, eu falei nosso, mas eu me equivoquei aqui, o corpo físico em que estamos investidos nesse momento, que estamos vestindo, tal qual as roupas que nós tivemos que comprar para a viagem, são um empréstimo de Deus. Eles não são nossos de verdade. Deus empresta esse corpo físico para que nós, na matéria, então, possamos vivenciar as experiências necessárias ao nosso processo evolutivo, enquanto espíritos imortais. E mesmo as características do nosso corpo físico são também uma oportunidade de aprendizagem. De forma que revoltar-se com características do seu corpo físico é não compreender esta oportunidade que Deus nos dá para o aperfeiçoamento espiritual neste momento, nestas condições nas quais estamos. Então, enquanto espíritos imortais, fazemos várias viagens de aprendizagem, temos várias encarnações segundo a filosofia espírita. E lá no capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec nos explica então sobre a reencarnação. Então esse processo evolutivo ele se dá através das várias encarnações em que somos convidados a vivenciar diversas experiências em diversas condições e em cada uma delas temos potencializadas as possibilidades evolutivas para o nosso espírito imortal. Mas muitos de nós, por não entenderem ou não assimilarem essa possibilidade, acabam retardando, acabam não aproveitando tão bem quanto poderiam esta grande oportunidade. E nesta encarnação, que é um segundo na nossa eternidade, como diz André Luiz, é um segundo fugidio, é uma breve estada num país ingrato, como diz Kardec, no item 5 do capítulo 2 de Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, se eu não me engano, o título. Nós temos aí vários anos, vamos dizer assim, vários ciclos, que são esses anos que compõem esta nossa encarnação. E como passa rápido? Vocês que estão assistindo sabem que passa muito rápido. O tempo voa, como diz o ditado. E muitas vezes, não compreendendo que o tempo tem o seu ritmo, nós deixamos de aproveitar esse tempo. Então, a cada início de ano, é sempre uma nova oportunidade que nós temos para repensar as nossas atitudes, fazer uma avaliação de como está o nosso processo evolutivo nesta encarnação. Quais são as metas, quais são os objetivos, quais são os obstáculos que ainda estão presentes na nossa vida e que ainda estão, de certa forma, sendo se colocando como um momento ou de evolução
ou de atraso nesse nosso processo evolutivo espiritual. Então esse momento é o momento de fazermos um levantamento, fazermos um inventário de como está a nossa vida nesse momento. Para que este novo ano que se desdobra à nossa frente, esse ano de 2021, ele possa ser pensado por nós como uma página em branco, como uma nova oportunidade que temos para potencializar, para reforçar aquilo que temos feito e tem caminhado de acordo ou em acordo com o nosso processo evolutivo, e também refazermos, modificarmos, alterarmos a rota naquela caminhada que não tem sido tão positiva. Né? Então esse novo início de ano é uma nova oportunidade que Deus nos dá nesta encarnação para que possamos então caminhar com mais segurança rumo à nossa felicidade duradoura, que é a felicidade do espírito imortal. Então é hora de nós olharmos os nossos sonhos. Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas vontades? Aqueles voltados para o espírito, que eu digo, né? Quais são os desafios que ainda eu percebo que eu preciso vencer nesta encarnação? E para isso, é importante que nós entendamos que a chave do progresso individual, que a chave desse nosso progresso, da nossa caminhada evolutiva, é o autoconhecimento. Nós encontramos isto lá no Livro dos Espíritos, item 919, qual o meio prático mais eficaz para evoluirmos neste mundo e evitarmos o arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse. Então talvez este momento seja um momento de nós olharmos um pouco mais para dentro de nós mesmos, para que nós possamos observar dentro de nós como é que nós estamos, quem somos nós neste momento, quais são as condições em que Deus me colocou para que eu possa então desenvolver valores, virtudes, né? E me desfazer de hábitos negativos, de hábitos ruins, de hábitos que ainda me mantêm na retaguarda do meu processo evolutivo. Então o convite é que neste momento a gente possa firmar um contrato conosco mesmo de um trabalho mais sistematizado de autoconhecimento. Porque muitas vezes o nosso autoconhecimento ele acontece esporadicamente, sem uma intencionalidade, sem um cuidado, sem um planejamento. E a gente vai caminhando como aquele barco que está no mar ou está no lago e que para qualquer lugar basta. A gente vai deixando que a vida nos encaminhe. É claro que no planejamento encarnatório nós somos convidados a vivenciar situações planejadas por nós que vão nos ajudar a potencializar o processo evolutivo. Mas o processo de autoconhecimento precisa ser um processo por nós mais consolidado, mais firmado, porque afinal de contas ninguém dará os passos que nós temos que dar por nós mesmos. Como diz Emmanuel, ninguém se alimenta pela boca de outra pessoa, nós precisamos tomar o nosso próprio alimento. Então nós precisamos caminhar com os nossos próprios passos. O autoconhecimento é um trabalho de nós mesmos para conosco. Ninguém fará isso por nós. E nós nos beneficiaremos muito com esse trabalho. Então, como fala Santo Agostinho, que nós possamos pensar num método, numa estratégia de autoconhecimento para nos auxiliar a olharmos para quem nós realmente somos ou como nós estamos neste momento, para que isso nos ajude a planejar a nossa caminhada evolutiva neste novo ano que se desdobra à nossa frente, 2021. É uma nova página, é um livro em branco que nós temos a oportunidade de preencher da maneira como nós melhor entendermos, porque Deus nos dá a lei de liberdade, essa condição. É claro que também estamos sujeitos à lei de causa e efeito, mas que as nossas causas possam ser causas voltadas para o bem, para a transformação, para os valores espirituais. E aí os efeitos que nós colheremos serão sempre efeitos benéficos. Então é interessante que nós planejemos essa mudança, que nós nos conheçamos e que nós planejemos, que nós criemos metas, né? E aí outra sugestão, outra dica
é que nós possamos anotar essas metas, porque muitas vezes nós deixamos na memória, e a memória muitas vezes se enche de muita coisa, e a gente muitas vezes começa esse processo de autotransformação de forma muito empolgada, muito entusiasmada, mas ele dura uma semana, um mês, 2 meses, e depois ele fica esquecido de alguma forma. Então, a sugestão é que nós possamos nos empoderar desse nosso processo de autotransformação. E aí que nós possamos então materializar esse processo através de anotação. Eu, por exemplo, faço essas anotações no celular mesmo aqui, crio lá um documento do Google Docs, então digito lá o que eu acho que eu preciso melhorar, ou preciso avançar neste ano, e aí vou, além de anotar, faço um outro trabalho que também é importante, que é o de acompanhamento, ou procuro fazer, que é também uma outra dica. Não adianta eu digitar, fazer lá bonitinho, coloridinho e tal, tem que melhorar isso, aquilo e tal, que é outra coisa, e aquele documento fica guardado ali, inalterado, e a gente vai lembrar dele só no Réveillon do ano que vem. 2021, 2022. Ah, não fiz isso, não fiz aquilo, isso aqui eu deixei. Claro, a gente não visitou. Né? Então vocês pensem, muitas vezes num curso que nós fazemos, um curso simples aqui na Terra, um curso de inglês, um curso de culinária, um curso de cabeleireiro, enfim, qualquer curso, a gente se esmera, pega o material, imprime, vai lá, anota, rabisca, guarda. E quando nós falamos da obra mais importante, que é a obra do Espírito Imortal, nós vamos fazendo do jeito que dá. Nós não nos empenhamos nesse processo. Então o convite é justamente esse. Dar a importância devida para aquilo que tem importância. Então que nós possamos fazer esse processo de registrar, de anotar, de acompanhar esse processo. Então a gente pode fazer uma reunião conosco mesmo, a cada mês, a cada 15 dias, e observar como é que está esse nosso planejamento. Estou conseguindo dar conta? Não estou conseguindo? Esse caminho não está funcionando, vou tomar um outro caminho. E aí revisitando esse processo, planejando o nosso processo de autodescobrimento e de autotransformação. E isso nos trará um prazer enorme, porque nós perceberemos que esse processo está nas nossas mãos. É claro que, muitas vezes, não prescindiremos da ajuda de pessoas que estão ao nosso redor para nos auxiliar nesse processo. Claro, sem dúvida alguma, mas em última análise, a escolha de fazer esse processo é nossa. Então, o convite aqui para que nós possamos renovar as atitudes é pensar nos nossos hábitos. Nós temos que ter um parâmetro, claro, para eu poder renovar atitudes e pensar em novos comportamentos, tem que ter um parâmetro. E esse parâmetro para nós, espíritas, são os valores cristãos. Então nós temos aí os valores cristãos que subsidiam esse nosso processo de autotransformação. Eles têm que estar na direção desta bússola, como diz Emmanuel, que são os ensinamentos de Jesus. Esta é a bússola. Quando eu estou indo ao contrário desses ensinamentos, eu estou atendendo mais a Mamon do que a Deus, mais ao corpo do que ao espírito, mais à matéria do que à essência. E o trabalho aqui é de autotransformação. A matéria, os bens materiais são instrumentos, são recursos didáticos para o nosso aperfeiçoamento, mas não devem ser o nosso objetivo final, porque então nós estaremos equivocados, porque a matéria fica. Na hora que nós retornarmos da viagem, a matéria fica. Ela não vai, nada vai conosco. Nem o meu carro, nem os meus eletrodomésticos, nem o meu computador, nem os meus parentes, nem os meus filhos, nem os meus pais vão comigo, porque não são meus. Nem o meu corpo vai comigo. A única coisa que vai é a mochilinha dos valores espirituais que nós adquirimos nestas experiências. Então este tem que ser o nosso foco. A nossa base é essa. A nossa base para a renovação das atitudes são os valores cristãos. Paciência, resignação, indulgência, perseverança, amor a si e ao próximo, amor a Deus, caridade, perdão, paciência, se eu já não falei, e vários outros valores. Então coloca na ponta do lápis esses valores que tu te pretendes a desenvolver este ano. E entra com afinco
nesta caminhada. Porque o maior beneficiado será tu mesmo. Serás tu mesmo. Então essa renovação de atitudes requer, então, vai levar a uma mudança de comportamento. Porque os nossos comportamentos, os nossos hábitos, são comportamentos que nós vamos alimentando frequentemente, são comportamentos incorporados. Os hábitos que nós temos são comportamentos alimentados e incorporados. E quando nós queremos mudar um hábito, a gente começa mudando pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Vamos dar um exemplo aqui. Então eu tenho dificuldade, por exemplo, em aproveitar o dia. Eu acordo tarde, acordo correndo, chego atrasado nos locais. Então eu tenho que verificar quais são as atitudes que eu preciso tomar para que eu consiga, então, criar o hábito de levantar mais cedo, levantar com calma, aproveitar o dia, fazer uma leitura de manhã cedo, pensar um pouco na minha vida, planejar o meu dia, fazer uma oração para Deus, fazer uma oração para as pessoas que comigo convivem, e nós veremos que o efeito dessa pequena atitude, desse pequeno hábito que vai se criando com essas novas atitudes vai ser muito benéfico. Então são pequenas atitudes que vão criando novos hábitos. Então nós precisamos reforçar os bons hábitos que nós já temos, qualificar estes bons hábitos, sublimar estes bons hábitos que já estão indo na direção dos valores cristãos e, entre aspas, eliminar os maus hábitos, transformar esses maus hábitos através da identificação das atitudes negativas que estão levando a estes maus hábitos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me propõe a dormir cedo, mas eu deito na cama às 10h30 e vou lá, abro o meu WhatsApp e o meu Instagram, com todo respeito a quem usa a rede social, a crítica não é essa, mas enfim, e eu fico lá 3 horas e vou dormir 1h30, 2 da manhã, claro, eu vou acordar no outro dia cansado, um pouco mais debilitado, porque o meu corpo não repousou o suficiente. Então eu posso me disciplinar a, na hora que eu deitar, eu não utilizar esse recurso, caso esse seja o caso. Cada um vai aqui pensar nas suas questões. Então eu posso deixar o meu celular na cozinha, posso deixar em outro lugar, posso desligar a internet, enfim, eu posso me autodisciplinar em alguns aspectos para justamente, através de pequenas atitudes, criar novos hábitos, bons hábitos para eu poder viver melhor. A alimentação também são coisas pequenas que a gente vai criando no nosso dia a dia que vão melhorando a nossa condição. Por exemplo, outro hábito, que é o hábito de a gente discutir, debater e brigar, entre aspas, por algum assunto. Então eu percebo que alguns gatilhos me fazem perder o controle em relação a alguma discussão. Então quando entra naquele assunto ali, ou naquele tema, ou a pessoa fala desta maneira para mim, aquilo me inflama. E eu vou lá e discuto. Então eu percebo esses gatilhos e eu transformo, eu ressignifico esses gatilhos. Por exemplo, às vezes a pessoa fala de um jeito que eu acho que é uma agressão, mas não é. É o jeito da pessoa de falar. Ela fala assim com todo mundo, é o jeito dela, ela não está sendo agressiva. Então eu ressignifiquei aquilo. E na hora que ela falar de novo comigo daquela maneira, eu já sei que é o jeito dela. Então eu não vou me inflamar novamente, eu vou procurar evitar. Ou se eu me inflamar, eu tento baixar mais rapidamente possível. E me desculpar também. Então nós vamos percebendo os gatilhos dos maus hábitos e nós vamos com pequenas atitudes transformando estes maus hábitos. Mas para isso é necessário o autoconhecimento. Para isso é necessário olharmos para nós mesmos e fazermos um julgamento imparcial. O que é muito difícil, porque nós ainda, como seres muito orgulhosos e muito egoístas como somos, geralmente colocamos na balança numa medida desigual as coisas. Para uns é de um jeito, para nós é de outro jeito. Isso é natural, porque nós estamos ainda vivenciando essa experiência material e o egoísmo e o orgulho ainda são a nossa grande chaga. Isso também está no Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos muito vinculados às questões do egoísmo e do orgulho. Então a gente não pode esperar uma mudança repentina de maneira rápida. Então é necessário que muitas vezes nós nos coloquemos no lugar da pessoa. E perceber, se aquilo que eu fiz com a pessoa, se alguém fizesse comigo, será que eu gostaria? Será que seria bom? Essa pode ser uma boa medida. Ou também o contrário, a pessoa fez aquilo comigo, será que eu não faço isso com outras pessoas também? Então nos colocarmos na posição do outro nos ajuda a ter um parâmetro para sairmos do nosso ego
e analisarmos com mais imparcialidade a questão. Então são aí maneiras de a gente pensar para potencializar o nosso autoconhecimento. Lembrem, autoconhecimento sistematizado. A gente não pode fazer um dia e depois nunca mais fazer. Não. A gente pode decidir num horário do dia, antes de dormir, quando acorda, fazer uma autoanálise. Santo Agostinho nos dá a dica no Livro dos Espíritos. Ele fala que toda noite, antes de dormir, ele passava em revista todo o seu dia. Ele fazia uma análise de todo o seu dia. O que ele tinha feito de bom, o que ele poderia continuar fazendo, e o que ele fez que não foi legal e que ele poderia e deveria então reformular. Mas não caiamos na armadilha da culpa, do remorso, do ressentimento, porque geralmente é muito comum. A gente falha uma vez. Nesse processo de autotransformação, muitas vezes a gente vai demorar para conseguir criar um hábito bom, um novo hábito. E nós não podemos desistir, temos que perseverar. Temos a eternidade, temos a imortalidade para isso. Então façamos com paciência, tenhamos paciência conosco mesmo, tenhamos tolerância conosco mesmo. Se caímos uma vez, deixa, caímos. E outra vez, e 3 vezes, 4 vezes, uma hora a gente vai conseguir se erguer e vai conseguir caminhar. Então evitemos um pensamento de ressentimento, que é aquele no qual nós identificamos que falhamos e ficamos alimentando aquele sentimento. Isso não adianta em nada. Identificar o erro, identificar a falha é importante. A gente precisa para poder reajustar. Mas alimentar aquele sentimento de remorso, de culpa, que muitas vezes, no fundo, é um orgulho ferido, porque nós acreditamos que não podemos errar, né? Já que nós achamos que somos melhores muitas vezes, é um equívoco. Então, caímos, sentimos a culpa, mas não ficamos alimentando. A gente propõe uma ação positiva para reformular aquele comportamento ou aquela atitude que naquele momento não foi positiva. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, que esse ano de 2021 seja o ano das nossas vidas. Que nós aproveitemos esta oportunidade e coloquemos como projeto de vida esta autotransformação. Que aproveitemos o tempo que Deus nos dá nesta encarnação para granjear esses talentos, esses valores que vão ser os que nós vamos levar para a vida verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. Lembrem da história do início, nós estamos de passagem aqui e só levaremos aqueles valores e as virtudes que nós adquirimos. E é muito importante lembrar que muitas vezes nós mal interpretamos as situações da vida, porque de fato, se eu quero desenvolver a paciência, eu só vou desenvolver a paciência ou saber se eu sou paciente num ambiente que me teste a paciência. Num ambiente em que está todo mundo calmo, em muita paz, em muita tranquilidade, eu não vou poder verificar se a paciência realmente foi desenvolvida ou não. Então é claro que os ambientes muitas vezes vão se mostrar para a gente, vão se apresentar para a gente de uma maneira um pouco desconfortável. Mas ainda assim é necessário, porque justamente é lá nesses ambientes desconfortáveis, de certa forma, que nós vamos testar os nossos valores espirituais. Porque muitas vezes nós ainda buscamos o conforto material. E é claro que a gente deve buscar a segurança, a alimentação, a tranquilidade, sem dúvida alguma. Mas muitas vezes esses ambientes mais desconfortáveis, a convivência com, por exemplo, um parente mais difícil, com uma mãe, um pai, um filho, uma filha que nos exige a paciência, nos exige a indulgência, nos exige a resignação, nos exige o perdão constante, são esses ambientes que vão potencializar ainda mais a nossa transformação espiritual. Tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, que ele fala que, capítulo 13 do Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a dor aqui não só no sentido físico, a dor moral também, ou melhor, esse constrangimento que muitas vezes nós somos submetidos a eles. Né? Então agradecemos as oportunidades que Deus nos oferece para a transformação. E aí lembrei de outra passagem também no Evangelho, que ele fala que muitas vezes quando as dores se intensificam, quando as dores são maiores na nossa vida, isso é um prelúdio de que aquele sofrimento está
por acabar, que ele está por cessar. Então não desistamos, não fraquejemos, mas se mesmo assim nós fraquejarmos, levantemos e continuemos caminhando. Levantemos, sacudamos a poeira e continuemos caminhando. Oremos a Deus, pedimos a Deus, através da oração, que nos ajude. E sem dúvida alguma Ele enviará, como sempre tem enviado, os seus mensageiros de luz para nos auxiliarem nessa caminhada evolutiva. Porque somos seus filhos. E qual o pai que um filho pedindo um pão lhe dá uma pedra, ou pedindo um peixe lhe dá uma serpente? Ora, vós, nós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quem dirá o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem? Então peçamos a Deus para que nos auxilie, que caminhe conosco, e assim nós teremos então as condições necessárias para avançar nesta caminhada. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, pelo convite feito, e que nós possamos então termos um ano maravilhoso. Que 2021 seja o ano das nossas vidas. Muita paz, e assim partimos então nesta conexão com Deus para nosso encerramento, para nossa prece final. E que possamos então mentalizar o nosso anjo da guarda, o nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, para que ele, como amigo que aceitou esta missão de estar ao nosso lado nesta caminhada evolutiva, possa sempre estar junto conosco, nos intuindo e nos auxiliando para as melhores decisões, visando sempre as grandes oportunidades para a evolução, para a transformação do nosso espírito imortal. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos oriente e que tenhamos todos uma ótima noite. Que assim seja.